Olá, seja bem-vindo à última aula do nosso curso de redes. E hoje vamos falar sobre segurança em redes de computadores. Esse tema vai ser fundamental, já que a gente falou anteriormente que as redes hoje são todas conectadas por meio da internet numa escala global, né? Então a gente tem que pensar que isso é muito legal, é muito bom. Porém, a gente sempre vai ter pessoas mal intencionadas. Então, com tantos dispositivos conectados, é muito importante a gente pensar em proteger nossos dados dentro da nossa rede. Vamos lá então. Bom, a primeira pergunta que vem quando a gente entra nesse assunto é: por que a gente precisa se preocupar tanto com a segurança digital? Primeiro, a gente pode pensar em evitar as invasões. A gente tem hackers e pessoas mal intencionadas, como a gente já falou, que podem tentar acessar nossos dados, roubar informações confidenciais ou até controlar dispositivos. E também a gente tem que pensar em se proteger financeiramente, porque quando a gente tem algum ataque, algum golpe, fraude, pode causar grandes prejuízos para a gente, né? E por último, eu queria falar da gente combater os malwares. Os malwares, né, que são programas maliciosos que podem contaminar e danificar nosso sistema. Bom, algumas das principais ameaças que a gente já falou são o malware, que, em termo geral, ele inclui vírus, trojans e ransomwares. Só especificando um pouco mais, os vírus são aqueles programas que se espalham e danificam os arquivos. Os trojans, também pode ser cavalo de Troia, eles se disfarçam de programas legítimos, mas eles escondem algumas funções maliciosas dentro deles. Então você pode baixar um programa naquele site meio não confiável e dentro dele tem um trojan que vai ter alguma função maliciosa que vai acabar sendo um cavalo de Troia, né? Vai ser um benefício disfarçado, um malefício disfarçado de benefício normalmente. E os ransomwares, eles vão bloquear seus dados e eles vão exigir normalmente um pagamento bancário para liberar, que também são bem comuns. Além disso, a gente vai ter o phishing, que são golpes normalmente mandados por e-mails ou sites, tentando roubar seus dados ou senhas, informações no geral. E a gente tem os acessos não autorizados, que a gente também falou, que normalmente são realizados por hackers e invasores que tentam explorar falhas na rede para acessar as informações. Bom, mas vamos pensar em como a gente pode se proteger disso. A primeira coisa que eu queria falar, e essas são três dicas que eu acredito que todo mundo deveria saber para a gente se proteger numa era que a gente está totalmente digital e conectado. Bom, a primeira delas seria usar senhas fortes. É uma coisa bem simples, mas que não é tão praticada pelas pessoas no dia a dia. Então, evitar de usar senhas comum 2, 3, 4, 5, 6, datas de aniversário. Então, tipo, ter senhas que misturem letras maiúsculas, minúsculas, símbolos. De preferência ter pelo menos um caractere especial. Não precisa ser aquela senha gigantesca com 20 caracteres, mas é sempre bom ter uma senha minimamente complexa, tá bom? Além disso, a gente já falou anteriormente, existem os firewalls, né? E o firewall, ele vai ser uma barreira que vai filtrar tudo que entra e sai da sua rede e também vai bloquear acessos não autorizados. E por último, a gente tem os antivírus, que é sempre bom você ter um antivírus e manter ele atualizado para ele detectar novas ameaças que podem ir surgindo e remover programas que podem ser perigosos. Bom, mas alguns pequenos hábitos que vão fazer a diferença no seu uso, né? É evitar links suspeitos. Então, pensar bem antes de clicar naquele link que tem alguma promoção milagrosa, ou que vem no seu e-mail, ou no SMS, alguma coisa que seja muito fora do comum, né? Ter pensado duas vezes, porque às vezes esse link pode ser um phishing, por exemplo, né? Se manter atualizado, então atualizar sistema operacional, aplicativos que você usa, porque essas atualizações podem fechar algumas brechas que ele já que tinham anteriormente, então para você evitar ter problemas, né? Então, outra coisa que é muito importante e que poucas pessoas eu acredito que saibam é redes públicas, né? Que a gente falou, as redes podem ter uma série de protocolos, de regras para segurança e para o funcionamento da rede. Quando a gente fala de uma rede pública, normalmente a gente está falando de uma rede que tem pouca segurança, onde basicamente qualquer pessoa que chegar com um dispositivo vai poder se conectar. Então, quando você se conecta numa rede pública, basicamente você está aberto
a ter algum ataque no seu dispositivo, na sua máquina, porque provavelmente não tem ninguém monitorando quem que está fazendo o acesso nessa rede. Normalmente essas redes são rede de shopping, rede de aeroporto, rodoviária, enfim. Então, só ter cuidado com essas redes públicas, né, quando você for utilizar, porque você está meio que expondo o seu dispositivo. Bom, nas empresas, a responsabilidade é ainda maior, né? Porque a gente tem algumas coisas que normalmente eu acho que a gente vai ter nas empresas. Então, temos o controle de acesso, a gente vai definir quem pode acessar o quê, porque nem todo colaborador vai ter acesso aos dados. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, dentro de uma empresa a gente tem o departamento de recursos humanos. Normalmente, recursos humanos vai ter acesso a vários dados sensíveis dos colaboradores, mas não quer dizer que todo mundo vai ter esse acesso. Então, por exemplo, se você é do recursos humanos, a pessoa que é da parte de contabilidade, por exemplo, não vai ter acesso ao endereço de todos os colaboradores. Então, por isso que a gente tem que definir quem vai acessar o quê, né? Outra coisa que a gente tem que ter numa empresa é backups regulares. Para a gente, por acaso, se acontecer um ataque, alguma falha, alguma perda, algum problema nessa rede, a gente não ter perda de informação ou a gente ter o mínimo possível. Então, é uma questão de segurança, né? E o treinamento contínuo dos usuários para eles saberem tudo que a gente está falando anteriormente, né? De quem que está participando dessa empresa, tem que ter esse conhecimento básico sobre a segurança, né? Bom, vamos falar um pouquinho também sobre criptografia. Provavelmente você já ouviu falar alguma vez sobre criptografia, mas talvez tenha ficado meio abstrato para você. Bom, a criptografia, basicamente, ela vai pegar os dados e transformar eles em códigos, garantindo que tenha confidencialidade. Então, não vai ficar explícito aquela mensagem se você vai mandar, por exemplo, um bom dia e ele vai ser criptografado. Então, ele vai virar um código que depois vai ser traduzido de novo para um bom dia. Só dando um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, ela protege dados em trânsito, como mensagens ou informações bancárias. Ela é usada nos e-mails, bancos e aplicativos como o WhatsApp. Você pode ver que no WhatsApp, normalmente ele fala lá em cima que essa mensagem está sendo protegida com criptografia. Então, basicamente, é o mesmo exemplo que eu dei. Você manda uma mensagem, ele vai criptografar ela e depois ele vai traduzir e daí vai aparecer a mensagem. E dentro disso a gente já sabe que essa mensagem vai ser dividida em pacotes, que vão fazer cada uma rota. Enfim, é o conhecimento que a gente já tem anteriormente sobre as redes. Bom, para concluir, eu acho que os principais pontos dessa aula são a conscientização das pessoas, né, dos usuários, sobre segurança. Vocês podem ver que com algumas atitudes simples e alguns conhecimentos bem básicos, a gente já pode evitar muitos problemas, né? E a prevenção é a melhor defesa, né? Não adianta a gente esperar dar o problema para a gente fazer a tratativa, a gente já faz a prevenção para não chegar a ter esse problema, né? Bom, como essa última aula, eu queria dar um incentivo para vocês continuarem aprendendo sobre segurança, né? Não só redes, mas sobre segurança, que é um assunto muito importante para todo mundo que é da TI e que, principalmente quem é da área de redes, né? E eu queria parabenizar você por concluir esse curso. Agora você já tem um bom conhecimento de redes, conhecimento inicial, pensando que a gente saiu lá do começo sem saber nada. Agora a gente já está sabendo como que funciona uma rede, como que funciona um pouco da internet. A gente sabe como que é a estrutura, quais equipamentos são utilizados e um pouco também de segurança. Então, continue estudando. Eu acho que alguns conceitos que vão ser interessantes para os próximos passos são endereçamento de IP. Sim, a gente falou bastante de IP, mas a gente ainda falou muito pouco porque IP é um conceito bem amplo. Então, endereçamento de IP. DNS, que como que é um DNS, como que funciona o DNS, que é um servidor DNS, tá bom? É um conhecimento bem interessante. Camadas OSI também, e focar um pouco mais em redes corporativas. Claro que a gente falou aqui bastante sobre redes domésticas, porém a gente falou mais num sentido de entender que dentro do mercado a gente vai trabalhar mais com redes corporativas, né? Bom, mas seria isso o nosso primeiro curso de redes e eu vejo vocês no próximo curso. Valeu!